Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tem algumas coisas pra fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Vou gravando pra vocês e vou mostrar algumas coisas aqui que eu fiz aqui em casa. Aqui na cozinha e aqui na sala, essa sala que a gente fez. Esse espaço, né, a gente fez uma salinha nesse espaço aqui do lado da sala, que fica entre a minha cozinha e o meu quarto, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês, sem muita enrolação. Aqui nessa parede a gente tinha uma televisão de 32 polegadas, né? Televisão que não tinha internet, mas dava pra assistir os canais abertos, né? Então, a gente deixava ela aqui, a gente gostava bastante, mas a gente resolveu tirar ela daqui, porque a gente resolveu pegar a minha televisão que tava na sala e colocar aqui nessa parte de cima, porque a gente gosta muito de ficar aqui. A gente fica mais aqui nessa parte de cima do que lá na sala. Então a gente viu que essa parede ficou muito vazia mesmo. Ela já tá feia porque não tá acabada, né? Ela não está pintada. A gente não sabe se vai colocar gesso, se vai passar um cimento aí queimado. A gente vai ver o que a gente faz. A gente não decidiu ainda. E também vai ser uma coisa que não vai ser pra agora. A gente tem outras prioridades, né? Antes de fazer essa parede aqui, essa cozinha aqui, porque não é pequena, gente, é bastante parede, né? Então, material e pedreiro não tá barato, então a gente não sabe o que vai fazer aqui ainda. A gente vai esperar mais um pouco pra depois a gente fazer. E a gente tá querendo fazer a gente mesmo, né? Eu e o marido, um cimento queimado, um cimento queimado que agora tem de cores, né? Então a gente pode fazer um cimento queimado de uma cor mais clarinha pra não ficar tão escura aqui a cozinha. Mas voltando aqui ao que eu queria dizer, a gente fez essa prateleira que eu tava querendo muito já aqui na cozinha, porque eu gosto de coisa rústica, gente, eu amo coisas rústicas. Então eu tava querendo fazer essa prateleira já tinha um tempo já, desde quando a gente fez a cozinha, só que eu não falei nada pro meu marido antes, né, porque tinha outras coisas pra gente fazer aqui. Então agora eu consegui fazer, né, meu marido fez aqui essa prateleira pra mim, eu ajudei ele, e ele fez com essas mão francesa de madeira, né, que ficou bem melhor e combinou mais. É claro que a de ferro também combinaria, mas o meu marido ficou com medo porque essa madeira aqui, que a gente colocou, que é bem rústica, ela é bem pesada. É uma madeira que pode pegar chuva, pode molhar, mas é uma madeira bem resistente, sabe? Aí a gente fez essa prateleira aqui, ficou bem legal, com essas mão francesa de madeira. Elas vão ser envernizadas ainda. Eu não vou deixar essa cor clara porque não ficou muito legal. Muito claro com esse tom aqui mais escuro. Essa madeira meu marido falou pra deixar desse jeito que tá aqui. Ela tá na cor natural dela, mas eu tava pensando em passar um stain nela. Mas aí é uma coisa que eu vou decidir depois. Não sei se vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Quando eu comprar o stain, eu vou fazer um teste num pedacinho dela só pra ver como vai ficar. E se ficar legal, aí eu passo nela inteira. Porque é bom que protege também, né, a madeira. Vai ficar bem legal. E aí ficou assim, aí eu fiquei em dúvida nas decorações, assim, que no caso eu teria que comprar, mas acabou que eu nem precisei comprar. Isso aqui eu já tinha, né, que é um negócio que eu coloco alho, eu deixo aqui na minha bancada aqui na cozinha, né, pra me auxiliar aqui. Esse jarrinho também eu já tinha, tava guardado, ele era de outra cor, eu pintei dessa cor dourada, ficou bem legal. Eu ia pintar de branco, mas meu marido falou que ficou bem legal sim, e eu também achei que ficou bem legal. Aí eu tenho esse vasinho aqui com essa planta de corações emaranhados, que é o nome da planta, né? Muito linda. Não combinou, eu acho que não combinou esse vasinho, mas aí eu vou comprar um vasinho de palha pra colocar essa plantinha. Eu vou replantar num outro vasinho. Não vai ser agora porque eu não comprei ainda, tá? Aí aqui eu coloquei umas madeiras, né? Pra ficar um tom amadeirado também, que eu gostei bastante. E essas madeiras eu fiz recentemente, gente, ó. Que eu uso pra decorar por enquanto. Mas quando é pra usar, eu também uso. Pra colocar panela quente em cima, quando eu vou colocar alguma coisa aqui em cima da mesa, tá bom? Aí tem a minha samambaia ali, que tava em cima do meu armário. Ela estava bem ali, ó. Ficava até ruim pra eu poder molhar ela, né? Porque eu tinha que subir na cadeira. Aí eu tirei dali, porque ela tava muito isolada ali também. E coloquei em cima da prateleira, ficou bem legal. Aí vou deixar nesse vasinho mesmo por enquanto, que eu gosto dessa cor desse vasinho. E essa outra planta, que é um cingônio, eu sou apaixonada nessa planta, gente, muito apaixonada. Ela ficou linda nessa parte aqui, que está perto aqui da porta de vidro, né? Essa esquadria preta, que ficou combinando bastante. Nesse vasinho que eu revesti com corda, que ficou bem legal também. Eu até fiz um videozinho fazendo esse vasinho também na época.
Aí aqui eu coloquei esse outro que tava... Essa aqui, ó, tava em cima da minha geladeira. Aí eu tirei e coloquei aqui, que a geladeira também tava bem cheia de coisa. Aí esse vasinho é um vasinho que já tem há muito tempo, que era da minha mãe, que tava em cima do meu armário. E aí eu deixei aí. Eu acho que não tem necessidade de colocar nada dentro dele, né, pra ele ficar nenhuma planta, né, porque eu acho que de planta, eu acho que já tá de boa, já tá o suficiente. Se eu colocar, eu vou colocar mais na outra ponta, né, um vasinho menor de planta. Mas assim, ficou uma decoração bem assim, simples, mas ficou bem bonita. Não ficou entulhado de coisa, porque se entulhar coisa aqui já vai ficar feio, não vai ficar legal. Só o que tá me incomodando agora aqui é mesmo esse vasinho aqui, que não tá, acho que não tá combinando muito, não tô achando legal. Então depois eu vou ver o que eu faço com esse vasinho, se eu compro outro ou se eu vou revestir ele com alguma outra coisa. Vamos ver o que acontece. E ficou assim, gente, achei muito legal, ficou bem bonitinha a decoração. Só a parede mesmo que tá estragando, né, que ela não está pronta ainda. Mas quando estiver pronta vai ficar bem legal. Essa prateleira vai destacar mais, eu acho, né. E é isso, o que tem na cozinha é isso. Aqui, ó, tem uma baguncinha, mas são coisas poucas, né. Dificilmente, né, claro que já aconteceu, né, mas eu não durmo com louça, um monte de louça na pia. Isso aqui é de hoje de manhã. Fiz café, aí tem coisas aqui pra eu poder lavar, que são poucas. E o que ficou de ontem só foi essa panela aqui, da minha panela de pressão elétrica mesmo, que eu vou lavar. E não sei se vocês lembram, aqui ficava o meu forno, em cima de um banco bem feio também, que eu deixava aqui, né. E pra ligar ele era horrível, porque tinha que enfiar a mão aqui atrás, desligar o meu cooktop pra poder ligar ele. Então não tava muito legal. E eu tive ideia de colocar ele aqui, ó, embaixo da minha churrasqueira. Olha como ficou legal. Não vou dizer que ficou uma coisa, né, top e maravilhosa, mas tá bem melhor do que aonde tava. Porque aqui tava um espacinho, e eu ficava olhando pra aquele espacinho aqui, vazio, falei assim, sabe uma coisa? Vou ver se meu forno cabe aqui embaixo. E por que não colocar, né, gente? E aí eu peguei, coloquei ele, e depois eu chamei meu marido pra ele dar uma opinião, né? Ele falou assim, nega, boa ideia você deu. Porque tava um espaço vazio, a única coisa que eu tava colocando aqui embaixo era o carvão, né, da churrasqueira. E aí eu falei assim, vou utilizar esse espaço, por que não, né, utilizar ele de um jeito melhor. E aí eu coloquei o forno, ficou bem legal. Na altura ele não deu, né, ficou muito baixo, aí ficou uma coisa meio esquisita. Aí eu peguei o banquinho velho, tirei a metade dele e fiz esse esqueminha aqui, ó, que ficou bem legal também. Aí pedi pro meu marido fazer esse furo com um giracopo pra poder puxar quando for pra limpar alguma coisa nele, aí fica mais fácil puxar ele pra frente. E ficou ótimo, o forninho funciona muito bem aqui e ficou maravilhoso, gente. Eu acho que eu tive uma ótima ideia. Aqui tem uma baguncinha, relevem, que tem coisas aqui que eu vou usar, por isso que eu não tirei daqui. Aqui eu coloquei umas plantinhas que eu sou a louca das plantas, né? Plantei essa aqui, cingônio com lírio da paz, nesse vasinho. Deixei aqui por enquanto, qualquer coisa eu vou tirar daqui, não sei onde eu vou colocar, mas eu quis fazer essa mudinha aqui, porque essa cingônia aqui tava lá em cima da laje, e ela tava com outra planta no mesmo vaso, e ela não tava se desenvolvendo, por isso que eu tirei. Aí eu coloquei nesse aqui, e aproveitei e coloquei um lírio junto com ela, e eu pesquisei antes, tá, gente, que o lírio pode ir junto com a cingônia aqui. Então, tá, vai ficar ótimo, elas estão muito bem aqui. Essa aqui é uma mudinha de boia, que meu irmão que me deu, tá aqui se desenvolvendo. Depois eu vou colocar ela num vaso com terra. Não agora, né? Vai demorar bastante, porque eu quero que ela fique com bastante raiz primeiro, cresça bastante, pra depois eu mudar ela daqui. E aqui tem mais lírio, que isso aqui eu fiz mesmo pra deixar na água. Se crescer muito, aí eu coloco na terra também, que eu sou apaixonada por lírio e cingônio, gente. Por todas as plantas, mas lírio, cingônio e essa aqui, ó, que é a jiboia, são minhas preferidas. Fora o cacto, né, gente, que também amo bastante. Aí aqui eu deixei a minha samambaia perto aqui da minha churrasqueira. E aqui na sala que eu mudei, gente, ó. Nessa salinha ficava, pra quem lembra, ficava a mesa de carretel que eu deixava aqui no meio. E junto com as poltronas que eu comprei na Shopee, que eu amei, gostei bastante. Mas aí, eu e meu marido conversando, a gente viu que a gente fica muito aqui em cima, nessa parte aqui de cima, né, que é a parte que a gente mais utiliza. E lá embaixo ficou a minha sala, né, a sala ficou mais separadona lá. E aí a gente ficava muito aqui em cima. Aí eu falei pro meu marido, e se a gente mudar, pegar a televisão lá embaixo, que a gente não gosta muito de ficar lá embaixo, e colocar aqui pra cima? E foi o que a gente fez. Mudamos, né, pegamos o sofá, e esse sofá deu, meu Deus do céu, deu um trabalho terrível, mas deu tudo certo. Mas deixa eu falar primeiro da televisão. Colocamos a televisão aqui, ficou maravilhosa. Essa televisão é de 55 polegadas. E por mais que aqui seja um espaço pequeno,
ela ficou boa aqui, tá, gente? Eu até pesquisei também se era prejudicial para nossa vista deixar uma televisão tão perto do sofá, mas no aplicativo que eu usei aqui, apareceu que essa distância não atrapalha em nada e não prejudica em nada. Então colocamos aqui, relevem essa manta aqui rosa, que não combina com nada, mas eu deixo aqui por causa da Mel. E aí, como ela tá meio sujinha, a gente deixou essa manta aí, por enquanto. E o sofá a gente deixou aqui, ficou maravilhoso. A gente vai ver também se consegue pagar para poder higienizar ele, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Essas almofadas, a gente vai, no caso, eu vou comprar outras almofadas. Essa aqui vai continuar, mas eu quero comprar umas almofadas de outras cores para poder ficar trocando, sabe, de tempos em tempos. Então, isso já era pra eu ter feito isso e eu não fiz, mas ainda vou comprar. Deixei separado no meu carrinho lá da Shopee para poder comprar. E esse sofá, gente, vou contar pra vocês. Pera aí, deixa eu mostrar também aqui um cestinho. Eu acho que eu já tinha mostrado em algum vídeo, mas tô mostrando de novo. Ele vai ficar aqui pra poder auxiliar a gente nesse frio, né? Então, eu vou deixar aqui do lado do sofá pra quando tiver frio, né, a gente poder usar. E o sofá a gente quis colocar aqui também logo pra poder, quando chegar os jogos, né, da Copa, a gente poder assistir aqui de boa. Principalmente agora que tá friozinho, gente, tá muito frio. Hoje mesmo tá bem frio. Então, tava desconfortável a televisão aqui e assistindo aquelas duas poltronas, que aquelas poltronas, elas não são confortáveis pra você ficar assistindo televisão. Ela é boa pra você sentar rapidinho, comer alguma coisa, pra visita também, a visita chegar, sentar um pouco, e só, não pra gente ficar assistindo nada. Então, por isso que a gente subiu o sofá pra cá. Aqui do lado eu mantive o meu cacto, e aqui é aquele banquinho que tava lá na sala também, a gente colocou aqui pra cima. E aí, o que aconteceu com o sofá? A gente viu que esse sofá não ia passar na escada. Não tinha jeito de passar na escada. A gente tentou e não conseguiu. Meu marido tirou essas partes aqui, ó, a parte do braço dele, pra poder passar aqui na escada, que é essa escada aqui, ó, que desce lá. Eu não mostro muito aqui, gente, porque aqui não tá acabado ainda. Não tá terminado, não tá pintado. Então, por isso que eu não mostro muito essa parte. Mas essa parte aqui, essa escada é que desce lá pra sala, e da sala eu vou... É a minha entrada da minha casa, né? Que vai lá pra garagem. E ele não passou nessa escada, porque essa escada é em L. Aí naquela parte, justamente naquela parte ali, ó, ele não passou. Que a gente já sabia que não ia passar. A gente já temia que não ia passar. Então, voltando aqui pro sofá, o que a gente fez? A gente tentou, não conseguiu, e aí desistimos, né? E aí, quando foi esses dias atrás aí, a gente pensou de novo. Como seria bom se a gente conseguisse subir o sofá aqui pra cima, né? Aí a gente desistiu, né? Como não deu, a gente desistiu. E aí eu falei pro meu marido, então vamos fazer um sofá de madeira pra colocar aqui. Aí a gente ia fazer esse sofá. Mas aí meu marido ficou pensando, e falou assim, nega, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se esse sofá desmonta. Aí a gente tenta passar ele pela sacada, né, que é onde é a minha lavanderia, e sobe ele por cima da laje e desce ele por aqui. E foi o que a gente fez. Aí a gente tirou os braços de novo, né, deu mau trabalho, a gente tirou de novo os braços, no caso meu marido tirou, né, tirou os braços, ficou só essa parte aqui do encosto e dessa parte aqui do assento. E aí meu marido cutucando ele viu que dá pra tirar também essa parte do assento. Aí a gente tirou, gente, a parte do assento, deu tudo certo. E ficou só essa parte do encosto, que é bem robusta, né, bem grande. E deu um trabalhinho também, gente, esse encosto. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu subir lá pela sacada. A gente teve a ajuda do meu filho e do vizinho pra poder subir. E deu tudo certo e hoje ele está aqui pra gente poder assistir nossos jogos, assistir filme, então tá tudo maravilhoso. Pra fazer do sofá a gente teria que gastar, né, com madeira. Madeira hoje não está barato, então a gente ia ter que gastar com madeira, parafuso, estofado. Ia ter que comprar mais almofadas, porque ia ter que ter pelo menos umas 6 almofadas pra poder ele ficar confortável pra gente sentar e assistir televisão. Esse sofá, ele não é o sofá mais confortável do mundo, mas ele dá muito certo aqui pra gente assistir, fica muito bom. No caso, a gente teria que colocar só mais almofadas porque aqui essa parte que incomoda, essa parte aqui que é mais fundinha, que dá uma dorzinha nas costas de vez em quando, né? Então, quando a gente fica muito tempo. Então, resolve a gente comprando bastante almofada pra colocar. E já tá ótimo. E aí aqui, gente, não sei se eu mostrei acho que só no short, um videozinho menor, né? Sobre essa escada aqui a gente fez e a gente amou. Essa escada ficou maravilhosa. A gente fez de pinos, né? Essa parte da pisada. E aqui a gente fez com a madeira de... Gente, não sei se é cedrinho, eu esqueci o nome dessa madeira. Mas a gente fez com uma madeira bem forte, bem resistente, né? Que ela é a estrutura da madeira,
ela é a estrutura aqui da escada, então tem que ser uma coisa bem firme, né? Bem resistente mesmo. E aí ficou assim, gente, ó, a gente amou essa escada. E a gente ainda vai passar um stain nela. Eu não vou invernizar, a gente optou por não invernizar. Acho que tira muito a beleza da... Não nem que tira a beleza, mas a gente não quer invernizar. A gente quer só passar um stain pra poder dar uma protegida, né? Caso tenha cupim, alguma coisa. E ela vai ficar só com o stain. A gente não vai... A gente decidiu não invernizar. E aqui a gente tem que arrumar isso aqui ainda, ó. Essa parte que ficou da outra escada. Quando o pessoal do gesso veio aqui pra passar o gesso, ainda tinha outra escada antiga, né? Então quando a gente tirou, ficou essa marcação aqui ainda da antiga. Então a gente vai arrumar isso, vai ter que comprar gesso pra poder completar o que faltou. E uma coisinha também pra gente fazer esses reparos. Aqui embaixo ela ficou assim, ó. Estão vendo? Mas por enquanto tá de boa pra gente. Aqui tem uma baguncinha, que é roupa pra dobrar. E essa mantinha da Mel que eu tenho que colocar pra tomar um vento. Porque não tem sol, né? Então vai ter que tomar um vento. A outra televisão a gente ficou aqui, ó. Não sabemos ainda o que fazer com ela. Mas ela tá aqui, por enquanto. E aqui no quarto eu coloquei esse cobertor, porque como tá frio, esse cobertor ajuda muito a deixar a cama mais quentinha. Então a gente colocou ele, ele é mais quente assim do que a gente usando ele pra se cobrir. Então a gente deixou aqui eu deixei aqui na cama, né, que ficou bem mais quentinho. E aqui já tem 2 cobertores que a gente deixou, que eu deixei, pra poder, na hora que for dormir, já colocar os 2, porque também tá muito frio. A caminha da Mel também tá aqui do jeitinho, pra deixar ela bem aquecidinha. A gente também deixou, eu tô falando a gente, mas eu deixei aqui coberto, porque assim parece que deixa ela mais quentinha. Ela acho que prefere assim do que deixar por cima dela. E tem um outro cobertor também que tá guardado, que quando tiver bem mais frio, aí eu coloco nela se precisar. E é isso, gente, deixa eu falar aqui. Eu não sei se eu mostrei também, ó. A gente colocou, meu marido, né, colocou esse... esqueci o nome disso, eu sempre esqueço, gente. Mas ele colocou porque os fios tava tudo feio, né? E me dava uma agonia de ver esse ventilador com os fios tudo aqui aparente, tava muito feio. Aí ele arrumou e ficou assim, ó, ficou maravilhoso. E como é branco, né, a parede é branca, e esse negócio que ele colocou também é branquinho, então não fica feio, né? Ficou muito bom. E eu acho que é isso, gente, que eu tenho pra mostrar por aqui, é isso. Ah, eu tenho que mostrar a salinha como ficou lá embaixo, né? As poltronas que estavam aqui, eram 2 poltronas cinzas, e a mesinha a gente colocou lá embaixo. Vou mostrar pra vocês. E aqui ficou assim, gente, ó, como ficou bem fofinho. O que faltou aqui só foi um tapete, que eu não tenho, né, só tenho um por enquanto. Mas vai ficar bem aconchegante se eu colocar um tapete aqui, né. Aí eu tenho que comprar mais um tapete pra pôr. Aí ficou assim, eu deixei uma plantinha ali no meio que ficou lindo. Ai, ficou muito linda essa sala, gente. Eu acho que combinou mais essa sala aqui, assim, com essas poltronas, do que com o sofá. Ficou bem mais legal, bem mais bonito. Aí lá em cima ficou uma sala de TV praticamente, e aqui vai ficar uma salinha de estar. E temos uma outra televisão aqui, só que essa televisão aqui não tem internet. A gente quer comprar um adaptador, um negócio que dá pra pôr internet. É o que a gente quer fazer. Essa televisão a gente ganhou da minha cunhada. E aí a gente vai deixar ela aqui, vai ver se compra esse adaptador, né, pra poder colocar a internet nela, e vai ficar maravilhoso. Aí aqui tem minhas plantinhas, né, como sempre. A mesinha ficou aqui. Achei que ficou muito lindo aqui, essas poltronas. E eu acho que ela combinou bem mais aqui. Me digam aí a opinião de vocês. E é isso, gente. Eu só quis fazer esse vídeo pra poder atualizar vocês do que tá acontecendo por aqui. Não é muita coisa, é coisas simples, né? Mas coisas que fazem toda a diferença numa casa, né? Quando você dá uma mudada, só o fato de você dar uma mudada em algumas coisas já fica bem diferente, né? Igual aqui. Aqui, essa prateleira aqui a gente colocou, nossa, gente, eu amei. Essa samambaia aqui ficou muito linda aqui, gente. Eu tô apaixonada, de verdade. Agora eu vou fazer uma arroz que eu tô morrendo de fome. Por enquanto eu só quis mesmo atualizar, sabe, o que tava acontecendo por aqui. Esses dias fiquei sem gravar vídeo porque não tava muito... como eu posso dizer, não estava muito inspirada, né, porque tava assim, sem conteúdo, sabe, gente? Então, eu não gravei por esse motivo, mas eu vou ver se eu consigo gravar mais aqui pra vocês, tá bom? Vídeos longos. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Vou gravar o que eu for fazendo aqui, eu vou gravar pra colocar em outro vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!